A conversa hoje aqui no programa 9 Minutos diz respeito às situações que se criam no sentido de melhorar a vida da população e nem sempre a população tem a suficiente informação a respeito disso, dos equipamentos, dos recursos públicos que estão à sua disposição. Hoje nós vamos tratar de um assunto de muito interesse no que diz respeito a uma gestão e administração mais rápida de justiça para casos de valores e montantes determinados. A questão dos juizados especiais. Essa realmente foi uma resposta à demanda, à pressão da sociedade pela necessidade de, em alguns casos, haver uma administração mais célere, mais rápida de justiça, principalmente para os casos que não implicassem grandes valores. E este é o tema dessa conversa, e vamos conversar com a especialista, que vem a ser a juíza doutora Gisele Onerkait, que coordena os juizados especiais aqui da Grande Vitória. Doutora Gisele, esse conjunto de 16, 17 juizados que tem aqui na Grande Vitória, que são coordenados pela senhora, essa coordenação envolve o quê? Ela se ocupa dos aspectos materiais, das demandas que existem essas instâncias, material urgente, material de custeio, instalações, mobiliário, tudo, ou se ocupa também das questões de conteúdo, dos conteúdos jurídicos, das abordagens e dos entendimentos sobre as várias demandas? Das duas coisas. A coordenadoria ela é um órgão de assessoramento aos colegas, aos juizados, à estrutura dos juizados especiais. Então, o que a coordenadoria ela faz assim cotidianamente? Ela vê defasagem de servidores numa determinada unidade judiciária e tenta uma interlocução com a administração, do Poder Judiciário, que é o presidente, para tentar melhorar esse quadro. Propõe, por exemplo, o aumento de estagiários, que também tem dado um apoio assim, muito significativo no andamento dos processos. Também o apoio à estrutura, às instalações físicas, material de apoio, material de informática, porque hoje na Grande Vitória, por exemplo, todos os juizados estão já com os processos virtualizados. As novas demandas hoje na Grande Vitória, antes era só Vitória e Vila Velha, agora Grande Vitória e Cariacica, agora Vila Velha, Serra, todos estão ganhando agora a virtualização do processo, que é o EJude 2. Então a gente também tem que dar esse apoio nessa questão também do acesso à informação, uma boa interlocução dos servidores de cada unidade com o CPD do tribunal. Então isso tudo acaba passando pela gente. É muita coisa, mas é um trabalho assim que eu faço com muito carinho, porque eu gosto muito do sistema. Mas na interconsulta de vocês criam também... Sim, uma outra coisa importantíssima da coordenadoria é justamente agregar esses conhecimentos, essas experiências, Então a gente procura, dentro do possível, fazer reuniões assim com uma certa periodicidade para trocar ideias sobre as demandas. Não só sobre aqueles assuntos já de conhecimento de todos, para tentar harmonizar, por exemplo, quantum de arbitramento de danos morais, mas principalmente para levar aqueles assuntos novos. Porque hoje, em matéria de defesa do consumidor, tem surgido muitas teses assim, novas, inovadoras, até de pessoas, de advogados que vêm de fora aqui do Estado, e a gente tem que sentar para tentar se compatibilizar, criando uma harmonia de entendimentos para evitar aquela discrepância. Às vezes um julga de uma forma, outro julga de outra, e a população não consegue entender muito bem essa questão, muito embora ressalvando sempre o entendimento e a independência funcional de cada magistrado. Sim, mas construindo consenso a respeito de certos entendimentos, harmonizando critérios. Harmonizando os critérios. Interessante isso. Harmonizando os critérios. Interessante. De interpretação daquelas situações, que são situações sempre parecidas, Agora, claro que cada juiz, como ser humano que vai ter um enfoque e sobre determinado ponto daquela discussão. Agora, uma situação específica que parece que requerer especial ou sensibilidade ao critério do julgador é a questão do assédio moral, Dos danos morais, Danos morais. Dos danos morais. Você fala que em termos de valores. Em termos de valor, como é que mensura isso? Como é que você... Primeiro, como é que você configura o dano? Isso. E segundo, como é que mensura? O dano, vamos falar assim em termos de demanda de massa, que é o que mais tem juizados, são as demandas de consumo, São as demandas que envolvem bancos, financeiras, telefonia, lojas que comercializam produtos de eletrodomésticos e por aí vai, operadoras de voo, operadoras de plano de saúde e tudo mais. Tem determinadas situações que o ilícito que é praticado por essas fornecedoras de serviços, ela ultrapassa
a barreira desses aborrecimentos do dia a dia e causam verdadeiras lesões à parte psicológica daquela pessoa. Causa um transtorno, uma mudança no dia a dia daquela pessoa. Então, esse dano moral, ele vem para, primeiro, compensar essa lesão, esse mal vivenciado que deu transtorno na família, no ambiente, no próprio estado, né, emocional. Então, ele vem para compensar isso. Ele também serve como uma forma de elevar a dignidade da pessoa humana, porque às vezes há danos, há ilícitos que eles causam transtornos, mas eles não causam exatamente um transtorno psicológico a ponto da pessoa ter que, por exemplo, se medicar. Não é bem por aí, mas ofende a dignidade da pessoa. Ofende a dignidade porque é um desrespeito. Tem determinadas falhas cometidas por empresas que ofendem não a moral propriamente dita, não a maneira como aquele ser humano é visto diante dos outros, mas ofende a dignidade dele como um ser protegido pela Constituição, que fala sobre a dignidade da pessoa humana. E a outra função dos danos morais também é o caráter pedagógico, de reprimenda, para que as prestadoras de serviço tenham mais atenção e mais cuidado com esses atos, né, que criam essas situações aí. Doutora Gisele, os limites de alçada das questões que demandam os juizados especiais? Os juizados especiais cíveis e os juizados de fazenda pública, o limite máximo hoje de demandas é até 40 salários mínimos, sendo que até 20 salários mínimos a parte interessada pode ir sem assistência de advogado. Em ações com valores maior do que essa alçada, até 40 salários mínimos, de 20 a 40, a parte tem que estar necessariamente assistida por um advogado. A senhora mencionou fazendas públicas, que tipo de ação que se tem dessa natureza? Olha, geralmente são pedidos de condenação do ente público, do poder público do Estado, do município, né, do Detran, por exemplo, de indenização por algum dano que tenha ocorrido, né, em desfavor dessa pessoa. E tem várias demandas que envolvendo o SUS, tem algumas demandas envolvendo falhas lá do órgão de trânsito, que é muito comum. E tem são várias demandas nesse sentido aí, mas muitas envolvendo o sistema público de saúde. As queixas, as principais queixas, quem são? Não vou falar os vilões, porque isso pressupõe uma tese que você não tem que embarcar, uma premissa que você não precisa embarcar. Mas quais são as principais queixas que os consumidores registram nos juizados especiais? Demandas de consumo, as principais são em relação a falha de serviços bancários e financeiros de modo geral, operadoras de plano de saúde, lojas que comercializam produtos eletrodomésticos, telefonia, operadoras de voo. Aí tem várias outras, mas essas são as que mais ocorrem lá no juizado. Pergunta a senhora, doutora Gisele, as ações, as sanções que se aplicam contra esses agentes clássicos, né? Porque são clássicos, sempre está se repetindo que são bancos, operadores de telefonia, lojas de eletrodomésticos e empresas aéreas. As sanções que se aplicam com eles têm sido tímidas. O que acontece que elas parecem não cumprir então esse efeito pedagógico? Olha, porque na aplicação, no arbitramento dessas sanções, que seria o dano moral, primeiro, tem que se considerar se aquele ato, ele ultrapassou aí a esfera do mero aborrecimento, que a gente chama do cotidiano, para atingir a dignidade da pessoa. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, a gente tem que pensar na repercussão desse dano. Se a empresa tomou alguma atitude para tentar minorar, ou se não tomou, se foi totalmente inerte, então tudo isso é levado em consideração. E, por fim, o caráter pedagógico desse dano, que se for arbitrado um valor muito baixo, não vai causar efeito nenhum, a tendência é a empresa não melhorar. E se também for alto demais, vai gerar o que é chamado pelo direito de enriquecimento ilícito, que é vedado. Então, para arbitrar esses valores, a gente tem que levar em conta todas essas circunstâncias. Agora, o que impele as empresas a não mudarem de atitude é uma questão de valores humanos, né? Porque as empresas, elas são pessoas jurídicas, mas são administradas por pessoas. Então, na verdade, eu tenho visto assim algumas mudanças
de uma determinada instituição financeira que até nos procurou, dizendo, olha, a partir de agora, todos os erros, todas as falhas que foram denunciadas em processo, nós vamos fazer uma proposta de danos morais à altura do consumidor. Nós já mudamos o atendimento ao consumidor em determinado tipo de... não vai ter fila de banco, por exemplo, vamos evitar isso. O nosso autoatendimento vai ter esse tipo de padrão de serviço. Então, a gente vê que algumas empresas que eram um ranking de reclamações não são mais. E isso não foi só em função de condenação em danos morais, porque essas empresas também elas ficam, antes de irem para os juizados, elas passam pelo PROCON. Então, acaba tendo uma espécie de cadastro negativo. E uma exposição negativa. Uma exposição muito ruim, porque fica comentado, não por nós juízes, mas pela própria sociedade. Olha, comprei um equipamento, um produto na loja tal e deu problema. Mas, poxa, é sempre essa loja dando esse tipo de problema. Ah, contratei o serviço de telefonia da operadora tal. Ah, mas só podia ser lá o problema. Então, a gente percebe que algumas administrações dessas empresas, para fazer uma boa propaganda e dar um bom atendimento, procuram melhorar. Agora, que o fato de também ir para a justiça cria talvez uma necessidade melhor, isso não há dúvidas. Mas eu não sei se é justamente por um aumento no arbitramento, se isso vai ter alguma repercussão ao ponto de mudar esse comportamento das empresas. Então, a melhor de todas seria a ação consciente do consumidor em sabotar, em evitar essa empresa, Sim, né? O consumidor empreendeu o seu poder de escolher não procurar aquela empresa em função de não ser respeitado. Isso. Mas uma questão, doutora Gisele, que nos interessa mais de perto. A pessoa tem um problema, uma demanda que está enquadrada nessa categoria aí. Qual é o procedimento dela? Como é que ela faz para acionar um juizado especial? Pois aqui na Grande Vitória existem a distribuição para os juizados de Vitória. Tem uma distribuição específica para o juizado de Cariacica, outra para Vila Velha, outra para Serra, outra para Viana. Então, se o consumidor reside em Vitória, por exemplo, ele procura a central de distribuição de processos que fica lá em Bento Ferreira, chamado CAGE, e lá ele reduz a termo a reclamação dele. Essa reclamação vai ser distribuída pelo sistema e vai cair em um dos juizados aqui de Vitória. Assim que for distribuída, há uma audiência de conciliação que é marcada automaticamente pelo sistema. Então, a parte autora já sai de lá intimada dessa data. Aí, a audiência acontece. Tendo acordo, o processo acaba ali com a homologação do acordo, né, por sentença, extingue o processo e tudo mais. Não tendo a composição, esse processo vai para o juiz, para a audiência de instrução e julgamento, onde ele ou sentencia no momento da audiência, ou marca a data da leitura, ou sentencia posteriormente, mas o caminho é esse, vai ter a solução depois com o juiz. Doutora Gisele, agradeço muito a sua presença aqui, esses esclarecimentos que eu entendo atendem muito direto e proximamente o interesse do nosso telespectador. Gratíssimo pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, né? A coordenadoria está à disposição, né, para qualquer outra dúvida, qualquer outro questionamento. Tá? Em 9 minutos, a gente contou com a presença da juíza doutora Gisele Onirkait, coordenadora dos juizados especiais do Espírito Santo. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprendendo a viver.